Você não está conseguindo evoluir no skate? Eu te entendo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história e qual foi o método que eu usei para superar minhas principais travas e bloqueios para evoluir no skate. E se você está nessa fase de skate onde não consegue mais evoluir, esse vídeo é para você. Salve gangue, para quem ainda não me conhece, eu sou Lucas Ribeiro, vulgo Feijão, professor de skate há mais de 14 anos e criador do método Skate é Possível. Método que vem ensinando muita gente a andar de skate e evoluir nas manobras com tranquilidade, técnica e segurança. Meu propósito aqui é propagar esse conhecimento de skate de transição e fazer você evoluir constantemente nessa arte. Então a questão aqui é como eu faço para evoluir meu skate. Como já vimos na aula passada, eu separei essa aula aqui em duas partes. Na primeira aula eu falei que existem dois principais motivos para que as pessoas não evoluam no skate. Uma delas é o medo, que eu falei na aula passada. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, vale a pena dar uma voltada e assistir essa aula, porque lá tem bastante insight, várias informações, várias ferramentas que você pode usar para diminuir o seu medo no skate e continuar evoluindo. E na aula de hoje falaremos sobre o principal fator que impede as pessoas de evoluir, que no caso é a falta de técnica. Mas afinal de contas, o que é técnica? Segundo o dicionário, técnica é o conjunto de métodos e processos próprios de uma arte, ciência ou profissão. É a capacidade de aplicar conhecimentos e procedimentos para realizar uma tarefa com eficiência. Eu costumo dizer que a técnica existe para que você aproveite o máximo de uma atividade com o mínimo de esforço possível. Com isso, você será capaz de andar de skate por mais tempo e com mais qualidade na execução das manobras. Um método com a técnica correta seria como se fosse o Waze te guiando para os lugares que você quer chegar. Sem isso ou sem um mapa, você fica à deriva, caminhando para qualquer direção, sem saber se você está indo no caminho certo ou errado, sabe? Eu gosto de comparar a nossa evolução do skate como se fosse uma casa. Imagine uma casa que não está em boas condições. As paredes caindo, o telhado cheio de goteira, uma torneira que não funciona. Simplesmente não dá para continuar morando nessa casa se as coisas dentro dela não funcionam. E muitas vezes nosso skate está assim. As manobras forçadas, muitas quedas e lesões em manobras relativamente simples. E é nessa hora que a gente deve tomar uma decisão. Ou continuamos nessa casa em condições precárias e com todas as suas limitações, o que no caso significa abandonar a evolução do esporte e seguir se arriscando com grandes chances de se machucar por conta disso, ou começamos uma reforma e destruímos tudo que não está funcionando para criar algo novo e melhor. E é nessa hora que você encara o desafio de destruir tudo que já estava feito em busca de melhorar e evoluir. A última opção, embora seja melhor, também vai demandar muito esforço, empenho e dedicação. Mas afinal de contas, skate também é sobre isso. Se reinventar e descobrir novos caminhos que ainda não foram trilhados. Essa é a minha história no skate. Eu comecei a andar de skate em 2006 por incentivo dos meus primos e contra o apoio dos meus pais. Minha mãe achava que eu ia me machucar, não queria que eu andasse porque achava muito perigoso. Meu pai já via o skate como algo marginalizado e não queria que eu praticasse. Mas mesmo sem muito incentivo lá em casa, eu peguei meu carrinho e fui pra rua aprender a andar. Nessa época não tinha nem YouTube, nem professor de skate, não tinha escola de skate, onde a gente pudesse buscar uma técnica correta. Então iniciei minha caminhada como a grande maioria começa, na raça, na cara e na coragem. O famoso jeito raiz. Aprendi a andar de skate? Com certeza. Demorei para aprender? Nossa, muitíssimo. Me machuquei? Mais do que deveria. Tive vontade de desistir? Várias vezes. Eu achava que skate não era pra mim, porque por mais que eu treinasse, por mais que eu me dedicasse, não saía nada, velho. Essa era a minha pior dor, e por um pouquinho assim eu não desisti de andar de skate. E é por isso que hoje eu faço o que eu faço. Quando eu comecei, não existia toda essa quantidade de informação que existe hoje com a internet. Não tinha escola de skate, nem coaches do esporte, não tinha incentivo dos pais, nem pistas boas pra andar. Na moral, o bagulho era escasso nessa época. E é por isso que eu respeito muito os skatistas old school que vieram antes de mim. Pois se em 2006 a parada já era desse jeito, eu nem imagino como era antes. Sem pistas, sem peças boas para andar de skate, sem informação direita e ainda contra a sociedade inteira sendo marginalizado o tempo inteiro. O bagulho era louco, mano. Tinha que ser realmente resiliente para andar nessa época.
Mas esse é o tipo de coisa que só quem anda por amor vai entender qual que é da parada. Então já deixo aqui o meu salve, máximo respeito para os skatistas old school do Brasil, pois vocês foram a resistência que transformou o skate aqui no Brasil e sedimentaram todo o caminho para que hoje a gente estivesse aqui, ó, vivendo do skate e curtindo esse lifestyle. E para finalizar aqui o meu raciocínio, nada contra quem é adepto ainda hoje do jeito raiz. Acredito que cada um faz o que bem entender do seu skate. Mas para pensar, será que vale a pena tanto esforço, dedicação, horas e horas treinando uma manobra? E por mais que você tenha jeito para a coisa, convenhamos, skate não é fácil. E depois de muito empenho, esforço e dinheiro investido no seu carrinho para você aprender uma manobra, chega lá na frente e você acaba descobrindo que você está limitado na sua evolução justamente porque você, ao longo desse processo, sem saber por onde começar, gerou vários vícios de posicionamento. Vícios esses que poderiam ser evitados com a técnica correta e a informação certa se você tivesse trabalhado tudo isso lá na base. Quando você está motivado, mas sem um caminho certo para seguir, você perde muito tempo. A análise que eu faço aqui é como se você fosse um carro seguindo numa estrada a 200 por hora, mas na direção errada. Pense no desperdício de tempo e energia que não voltam mais. Então comigo foi exatamente assim. Eu sempre curti skate e todo esse lifestyle. Queria evoluir, mas sem a orientação correta ficava cada vez mais difícil continuar progredindo. Infelizmente, minha casa não teve bons alicerces e tive grandes dificuldades para destravar manobras simples como rock to fake, ollie, tail stall. E por muito tempo, apesar de vir me dedicando, eu achava que skate não era para mim. Mas a vontade sempre foi maior e de alguma forma eu continuei me dedicando e fui aprendendo através de observações e reflexões que faziam alguma pessoa fazer de forma simples algo que para mim era tão difícil. Esse foi o método que eu usei e venho aprimorando e usando ele até hoje. Com o tempo fui percebendo que as manobras que eu queria fazer dependiam de todo um conjunto de movimentos. E se esses movimentos fossem executados com o ritmo certo e em sincronia, as manobras aconteceriam com muito mais tranquilidade e leveza. O problema aqui é que a essa altura eu já estava cheio de vício, de postura, tudo errado e estava bem frustrado com a minha estagnação no skate. E eu já sabia que se eu quisesse continuar evoluindo no skate, eu teria que me dedicar para as coisas mais básicas novamente. Mas dessa vez, da forma certa. Como a reforma da casa que eu falei anteriormente. Mas no final deu certo. Com o tempo fui percebendo que ao trabalhar nas estruturas da minha base no skate, minha evolução estava cada vez mais sólida e contínua. A partir desse momento eu já percebi que eu me machucava menos, evoluía mais rápido e com segurança. Mas não pense que tudo isso foi às mil maravilhas, tudo isso demorou muito tempo e até hoje eu tenho que revisitar algum aspecto na base que ficou faltando lá atrás devido a todos os vícios que eu acabei gerando no início. Então se você está nessa fase onde não está conseguindo evoluir como gostaria, é possível que você tenha que reconstruir tudo de novo e começar do zero. Assim você vai conseguir formar sua base e observar a evolução mais pura e verdadeira acontecer. O lado bom é que eu já passei por esse caminho e desenvolvi técnicas simples, porém eficazes, para que você não só aprenda a técnica das manobras, mas também para que você passe para um próximo nível de entendimento de skate e evolua de forma contínua e duradoura. Pois quanto mais sólida e bem estruturada for a fundação de uma casa, maior é a sua capacidade de crescimento. E o curso do Zero ao Drop é essa base para a sua evolução. Na próxima aula eu explicarei um pouquinho mais sobre o método que a gente usa no curso e mostrarei alguns cases de sucesso, pessoas que fizeram o método e estão com o skate que sempre sonharam no pé. Então, não perca, espero você na próxima aula.